AVC. A sigla significa Acidente Vascular Cerebral. Segundo dados da Associação de Registro de Pessoas Naturais, em 2021, mais de 105 mil pessoas morreram vítimas do problema. Para o tratamento, uma boa notícia. A Santa Casa de Assis foi habilitada pelo Ministério da Saúde como centro de atendimento de urgência. Então, quando a gente recebe esse credenciamento, a gente se torna referência para que esses pacientes venham diretamente para a nossa unidade. Quando suspeita-se de AVC, a gente tem um tempo hábil de mais ou menos 4 horas, onde, se não houver contraindicação, a utilização de uma medicação para dissolver o coágulo, no caso do AVC isquêmico, a gente pode utilizar essa medicação, tentar dissolver esse coágulo. Esse paciente vai ter todo o aporte do acompanhamento do neurologista e o leito, né, necessário para acomodar esses pacientes via SUS. A médica explica que o AVC não avisa quando vai chegar. A gente tem uma entidade, que é uma outra doença chamada AIT, que é acidente isquêmico transitório. É um paciente que tem um déficit, uma dificuldade na fala, uma perda de força em membros, que dura menos de 24 horas, algumas literaturas falam menos de 1 hora, e que volta espontaneamente. Então isso é uma coisa transitória. E aí a gente até costuma dizer que isso é um aviso. O AIT, a gente precisa investigar as causas de AVC para poder tentar evitar que isso aconteça. A principal causa de AVC no Brasil são doenças cardioembólicas, ou seja, uma arritmia da parte de cima do coração, que ao invés da parte de cima contrair como o restante do coração, ela treme. Quando ela treme, o sangue fica mais parado naquela região e forma-se coágulos mais facilmente. Esse coágulo solta e vai para o cérebro. Então essa é a principal causa no Brasil de AVC isquêmico, tá? Então nós temos 2 tipos de AVC prioritariamente. O isquêmico, que é a oclusão de uma artéria por um coágulo, ele não causa um derramamento de sangue, e o hemorrágico, que é aquele onde há uma ruptura de uma artéria e que causa um sangramento dentro do cérebro, tá? Pacientes idosos têm mais chances de terem AVC, mas não exclui a incidência em jovens. Prioritariamente, os pacientes idosos têm mais chance de ter AVC, mas os jovens podem nascer com alguma alteração, uma anomalia, tá? Anatômica. Anomalias anatômicas geralmente causam o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico em pacientes mais jovens geralmente está relacionado com doenças de coagulação. Pacientes que têm algum problema no sangue, em que o sangue coagula muito facilmente. Isso forma o que a gente chama de coágulos espontâneos. Um fator importante é o histórico familiar do paciente. A gente contempla os antecedentes pessoais desse paciente, os antecedentes familiares. Então, pacientes que têm na família casos de AVC em pacientes jovens, por exemplo, abaixo de 55 anos, ou pacientes que têm alguma doença autoimune, são pacientes mais susceptíveis a ter, mas muitas vezes a gente não consegue evitar, salvo quando a gente já conhece a doença. Então, o paciente é uma criança que teve uma trombose na perna quando era criança. Esse paciente a gente já sabe que é um paciente de alto risco, e a gente utiliza mecanismos terapêuticos diferentes de profilaxia para esse paciente. E sobre a prevenção... Tratamento preventivo é o de sempre, Ana. O telespectador vai falar, gente, mas ela só fala isso, ela só chove no molhado. Mas essa é a única, a mais eficaz forma de prevenir e tratar qualquer doença, é um estilo de vida saudável. Então, todas as vezes que a gente faz exercício físico, as substâncias liberadas, os hormônios liberados pelo exercício físico, eles atuam contrarregulando os hormônios e as substâncias que são inflamatórias. Não existe tratar e nem prevenir nenhuma doença em que a gente não tenha como principal pilar o estilo de vida saudável. Os pacientes, em sua maioria, são do sexo masculino. No AVC a gente ainda tem a prioridade dos homens, tá? Ainda acomete mais os homens. O mais importante é a gente prestar atenção nesses sintomas, que não são como se fosse um aviso, porque é uma outra entidade, né? Mas sintomas como a pressão aumentada constantemente, episódios de dormência ou de perda de força que volta rapidamente, às vezes a boca que entorta. Isso são sinais de que a gente precisa procurar ajuda. Então, em até 4 horas do início do déficit, a gente pode utilizar a medicação para tentar dissolver esse coágulo. Então,
Tá em casa, teve uma perda de força súbita, a boca desviou, começou a falar com dificuldade, não conseguir articular a palavra, não conseguir movimentar um membro, tem que procurar o quanto antes e quando chegar no serviço dizer, é uma suspeita de AVC, porque ele precisa ter um atendimento prioritário.